A paz do Senhor, queridos ouvintes. Neste momento, iniciamos mais um episódio do Podcast, programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, na Bahia. Somos imensamente gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de aprender da Palavra de Deus junto com vocês. Meu nome é Luíse e como convidado de hoje, recebemos o reverendo Éder Lima, o nosso pastor. Como vai, pastor? Ô Luíse, muito bem, viu? Graças a Deus, feliz, alegre de estar participando mais uma vez de mais um podcast. Parabéns a você, parabéns ao nosso MP. Quero cumprimentar os irmãos que nos ouvem nesse momento e graças a Deus por essa oportunidade. Amém, nós também somos gratos ao Senhor. E o nosso texto de hoje é Marcos, capítulo 2, os versículos 18 ao 22. Vamos fazer a leitura. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, pastor, o que o senhor tem a compartilhar com a gente hoje? Muito bem, Luiz, um bom texto, linda narrativa. A narrativa começa, apresentando aí os seus personagens, falando sobre João, falando dos fariseus, e enfim. O início da narrativa diz que os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. O jejum era algo assim de extrema importância para os judeus, Eles levavam assim com muita seriedade esse ritual. Um ritual de consagração, Um ritual prescrito no Antigo Testamento. Então era algo que eles faziam com muita seriedade. Então o texto começa falando sobre isso, apresentando esta informação que os discípulos de João e também os fariseus, que os fariseus eram uma facção, um grupo religioso daquela época, extremamente rigoroso, extremamente legalista, extremamente voltado para as leis do Antigo Testamento, para a Torá e também para as leis judaicas mesmo, leis que foram introduzidas com o tempo, com o passar do tempo, e eles eram extremamente assim rigorosos com relação a essas leis. E você, Luiz, o que é que você observa aí nesse versículo 18? Esses fariseus que o senhor falou, que eles eram muito legalistas, que muitas vezes Jesus criticava-os, até pela hipocrisia, que eles também, assim como os escribas, acrescentavam muitas leis, que oprimiam também as pessoas, mas às vezes eles mesmos não agiam com sinceridade, diante do Senhor. Agiam com aquelas práticas como algo por aparência, Ah, sim, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Eles colocavam pesadas leis sobre o povo e leis que nem eles mesmos cumpriam. Então, era bem difícil lidar com esse povo. Eles fazem uma pergunta interessante, A narrativa agora começa a apresentar uma problemática. Então, aqui nós temos características de uma narrativa clássica,
do Novo Testamento. Nós temos uma história com seus personagens, o local onde ela se desenvolve e uma problemática, né? Nós temos aqui uma problemática. A problemática que foi levantada, que eles estão questionando o porquê que os discípulos de Jesus não estavam jejuando, assim como eles. Então Jesus dá uma resposta. E então agora Jesus vai começar a responder essa problemática, a resolver esse problema. Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Né? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então é interessante que Jesus começa a resolver essa problemática e responder esse questionamento, trazendo à tona a ideia, a ilustração de um casamento, né? Bem típico da época, um casamento nos moldes judaicos, e falando que enquanto o noivo está com eles, de fato, não tem como jejuar. Dizem os estudiosos que o casamento judaico ele durava de 7 a 14 dias de festa, celebração, muito vinho, muita dança, muita música, muita festa. Então era extremamente impossível na festa de um casamento judaico alguém jejuar. Também porque o jejum, entre outras finalidades, né, ele também pode ser praticado para expressar tristeza e quebrantamento, né, diante do Senhor. Então Jesus, nesse texto, ao utilizar essa ilustração, se referindo a ele mesmo como o esposo, ele quis dizer justamente isso, né, que a presença dele deveria ser motivo de grande festa, de alegria, de celebração, assim como a presença do noivo é no casamento, né? Sim, sim, por isso a razão de tantos dias de celebração, né? De 7 a 14 dias, de muita alegria, muita festa, muita dança. E o versículo 20, ele continua, né? Resolvendo aí o problema, dizendo que dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então é muito interessante porque o casamento judaico ele tinha algumas fases, né? Dizem os estudiosos que o casamento judaico tinha 4 fases. E a última fase era a fase que o noivo, de fato, ele se separava dos seus convidados e ele ia para um local reservado com a sua noiva, né, consumar o casamento. E daquele momento em diante, então, a festa já estava caminhando para o seu final, né, já estava sendo encerrada. Quando o noivo ele se despede dos seus amigos e se separa ali, então, a partir daquele momento em diante, a festa se dá por encerrada. Claro, obviamente aqui já falando do seu retorno ao céu, né, da sua ascensão, a sua morte, sua ressurreição e posteriormente a sua ascensão, quando ele não estaria mais de corpo presente na terra com seus discípulos. E aí, que aí quando ele usa, né, essa expressão que quando o esposo nos será tirado, seria isso mesmo, a ascensão dele, né? Então, eu entendo também que aqui ele estava querendo dizer que quando, após a sua ascensão, seria bastante apropriado que os seus seguidores jejuassem. Aí já considerando, né, os sofrimentos e tribulações enfrentados pelos cristãos a partir da ascensão de Cristo. Lembrando aí nossos irmãos, né, da igreja primitiva. Sem dúvida, com toda certeza. Agora no momento da ascensão, que ele não está mais de corpo presente na terra, mas agora ele retorna aos céus. Todavia, ele continua presente através do seu Santo Espírito, né? Então, mas nesse momento em que ele de forma corpórea não está mais presente, agora é o momento realmente apropriado, porque haverão lutas e tribulações que os discípulos iam passar, assim também como toda a igreja. E esse é os nossos dias, né? Os dias que nós estamos vivendo, extremamente apropriados para o jejum, para a consagração, para a oração. E aí, Luiz, a narrativa termina com Jesus dizendo: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui eu entendo que tenha uma referência à nova aliança, o novo tempo que Jesus rompeu, Jesus trouxe, que é o Novo Testamento, né? Esse vinho novo, essa nova aliança, esse novo pacto,
esta graça de Deus em odres velhos, quer dizer, esses odres velhos aqui, talvez uma relação, uma crítica até ao judaísmo da sua época, ao legalismo daqueles dias, né, que não conseguiam desfrutar, beber deste vinho da nova aliança de Deus. Que bênção, pastor. E eu quero agradecer ao Senhor pela sua presença com a gente mais uma vez. Obrigada pela contribuição, que Deus continue te abençoando. E obrigada também pela parceria e estar sempre junto com a gente. Luiz, muito obrigado também. Eu quero agradecer vocês, agradecer a nossa UMP, parabenizar pelo projeto e, de fato, muito legal estar com vocês, viu? Sempre que precisar, conta com a gente aí. Tá certo. E vamos finalizar com uma oração. Senhor, eu quero te agradecer por mais este episódio. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque nós temos a oportunidade de aprender mais de ti. Senhor, continue a abençoar o pastor e também a cada ouvinte, Senhor, deste programa, que cada dia mais, Senhor, cada episódio, cada estudo seja para a tua glória e, de acordo com a tua vontade, mais e mais pessoas sejam alcançadas, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ouvintes, esse foi o nosso episódio de hoje. E no nosso próximo episódio, o tema será Marcos, capítulo 2, dos versículos 23 ao 28. Desde já, agradeço a companhia e a audiência de todos vocês. Até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.